Hello, once again. Good morning, Bom good dia, afternoon, I think good boa morning tarde. in the rest of South America, Eu acho que bom dia no Brasil, na América Latina, boa tarde na Índia e para os colegas na Europa. É um prazer para mim, em nome da Obra Global, to welcome you in this first dar as boas-vindas of the a Obrea essa série de eventos da Dialogue Obra Global, diálogos discussion individuais. related to Vamos internationalization of falar education da internacionalização do ensino superior e a relação entre Índia e América do Sul. Antes de falar key elements dar for you dicas to support técnicas correctly the webinar. Let para me vocês, start primeiro vou strongly, not only the agradecer members promoting nem and apenas hosting os this membros da Brau Global, in Brazil, FAUBAI no Brasil, Symbiosis International University Symbiosis International but University na also the Índia, Federation mas of Indian também Chamber of a Commerce of Fundação, India, who is a Federação da Câmara de Comércio e Indústria da Índia, que this também activity. Please apoia note essa that this atividade. activity will A be conducted atividade in English, Portuguese, and vai ser feita Spanish. em inglês, No português e interpretation espanhol. is available. Temos Simply interpretação click disponível. on Você your tem que toolbar and ir enable para a parte inferior da language tela preference. e selecionar o idioma que quiserem Portuguese and escutar. Spanish. Os painelistas vão falar nos três idiomas. Eu On behalf of peço the Global Foundation, desculpas para os participantes da Índia, porque não temos interpretação nos distintos idiomas que se falam na Índia. Pedimos desculpas e vamos tentar nos próximos webinários oferecer interpretação em hindi. Há muitos painelistas da Índia e então compreendemos a importância dessa língua e dos distintos idiomas que são falados nos estados da Índia. René Sigma da Fundai, muito obrigada pelo apoio e Manju Singh também da FISI. Vou dar a palavra aqui Kirango Kumar para fazer a introdução ao evento. Muito obrigado, senhor Nicolás Patrício, pelo esforço de coordenação que tem feito nos últimos meses para fazer a reunião. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos todos os convidados, painelistas, reunidos em distintas partes do mundo. Na Obra Global, há muito diálogo interregional. A primeira edição está focada na Índia, América do Sul. A cooperação do ensino superior tem a ver com a cooperação entre membros da Obra Global, o FUNBAI no Brasil, que é a Associação Brasileira de Ensino Superior, também a Symbiosis International University na Índia e também a colaboração da Federação da Câmara de Comércio e Indústria da Índia. Juntos somos parceiros de distintos continentes que procuramos os temas de interesses comum na internacionalização do ensino superior para adicionar esforços. O evento vai falar sobre a base dos temas de interesse nas nossas universidades e nossos governos na Índia, na América do Sul. O objetivo é estabelecer novos pontes entre os continentes, além dos padrões de cooperação tradicionais. A pandemia da Covid-19 tem afetado de maneira negativa a todo mundo. Também relembrou a necessidade de uma maior colaboração. E
oportunidades para apresentar ou ter trocas que não estão limitados pelo tempo ou os espaços. As tecnologias, como a tecnologia que utilizamos hoje, e uma abordagem flexível permitem diálogos mais eficientes ah, e permitem conectar as regiões do sul global e organizar esse tipo de diálogos importante, nem apenas a partir de uma perspectiva política, social, mas também é oportuno, levando em conta as aspirações da Índia e as instituições do ensino superior na Índia para promover a internacionalização do ensino superior. Há muitas instituições na América Latina que também procuram promover a internacionalização dos estudos nos seus países e na região. Os esforços da FUVAI e as conferências são bons exemplos disso. Outro bom exemplo é a nova política de educação da Índia, que faz com que a Índia seja uma potência de conhecimento global. O elemento central, uma mudança na abordagem para uma internacionalização do ensino superior. Essa colaboração interregional é muito oportuna e importante. Então, precisamos de liderança para identificar os desafios, as fortalezas e enfrentar esses desafios. Eu gostaria de agradecer Ramon Torren por ser o líder dessa colaboração. Também os presidentes dos capítulos da Índia e da América do Sul, do Brau Global. E é um prazer que a Obra Global, como organização global, possa organizar esse tipo de reuniões. Paulo Speller e também a participação de o ex-ministro de Educação e também presidente da Associação Brasileira para o Avanço da Ciência, o doutor Renato Ribeiro. Vamos falar sobre esses temas, mas antes gostaria de convidar os meus colegas da Obral Global a compartilharem as suas perspectivas em relação com a série que estamos apresentando hoje. Temos distintos líderes da América do Sul, da Índia, que fazem possível esse diálogo. O Álvaro Maglia, que é secretário-geral da AUGM e também co-presidente do capítulo da América do Sul da Obral Global, também o Dr. Oscar Domingues, que é diretor executivo da ASCUM e também co-presidente do capítulo da América do Sul da Obral Global, a doutora Vidia Yera Becker, que é vice-reitora da Symbiosis International University e presidenta da Federação da Câmara de Comércio e Indústria da Índia e presidenta do capítulo da Índia da Opera Global, e também o doutor Márcio Benício Barbosa, que é o presidente da FAUBAI do Brasil. Eu gostaria de dar a palavra aos salientes membros do painel e vamos ter duas rodadas de perguntas, uma muito breve sobre os diálogos interregionais e uma segunda mais pequena sobre a importância da obra global. Vamos começar com a doutora Vidia. Boa noite. Eu gostaria de conhecer quais são as suas observações em relação com esse diálogo interregional e a importância de promover a participação, a colaboração entre a Índia e a América do Sul.
Obrigado, doutor Kiran. É um prazer ver todos meus amigos da Índia, da América do Sul e outras partes da Europa, da Espanha. E é um prazer participar desse diálogo interregional maravilhoso levado a cabo pela Obra Global. O capítulo da Índia, que eu represento, tem tido uma grande atividade a partir da sua criação. Temos muitos eventos no futuro, como a Obra Global e outros parceiros de outros países. E eu acho que vamos falar de um tema muito importante que é a colaboração regional entre a Índia e a América do Sul. Tem tido um laço muito forte no século anterior, mas não em termos do ensino. E eu estou muito feliz porque o Brau Global tem eh, tentado ó, sobrepassar essas diferenças. Então, a dinâmica dos países da América do Sul são novas para nós. Sabemos que através da obra global é possível trabalhar de maneira conjunta. Eu gostaria de dizer que é muito importante para os estudantes das duas regiões fiquem mais perto. Sabemos que há muitos estudantes da América do Sul que estudam na Índia, que fazem parte do sistema de ensino na Índia. Há muitas coisas similares e não é apenas em relação com a pesquisa e o ensino, mas também temos que levar em conta a diversidade de culturas e compreender como podem estar mais perto. A pandemia demonstrou que a colaboração é muito importante. Uma das lições da pandemia, eu acho que o diálogo interregional entre a Índia e a América do Sul demonstra o que a pandemia ensinou e também vou apresentar meu colega da University Grants Commission, que é uma das universidades mais grandes, e está encarregado de mais de 1.000 universidades na Índia. O sistema de ensino superior é o segundo mais grande do mundo. E nós acreditamos que a internacionalização do ensino superior é o tema principal. Temos uma nova política de educação nacional que foi implementada pelo governo da Índia e observamos esse novo sistema para saber como a internacionalização torna-se um tema prioritário no nosso sistema. É um prazer ter esse diálogo internacional e queremos ter novas parcerias com outras partes do mundo. O diálogo interregional vai permitir a cooperação sul-sul-norte. As universidades ainda sempre tentam atingir essa cooperação com o norte. Temos colaborações com universidades da Europa, mas não olhamos para o sul. Então, é um prazer que a Obra Global tenha tido tenha desenvolvido essa cooperação sul-sul, porque são países similares ao nosso. Então, queremos trabalhar com as universidades de maneira conjunta para que os nossos estudantes tornem-se cidadãos do mundo. Nos próximos meses, vamos ter oportunidades de diálogo e não vamos falar apenas das políticas, mas também de aspectos acadêmicos e de pesquisa conjunta. Nos próximos 3 meses, vamos ter uma perspectiva muito importante em termos de política sobre esse diálogo internacional entre a América do Sul e a Índia. Nós queremos trabalhar com os colegas da América do Sul
para ter uma colaboração mais forte, para que as universidades de distintas partes possam trabalhar de maneira conjunta e aprimorar as parcerias para que os estudantes possam ter mobilidade. Nós queremos ter uma maior mobilidade fora das nossas fronteiras. Eu quero agradecer a todos e boas-vindas, e dar as boas-vindas. Muito obrigada, doutora Vidia, por falar nem apenas da importância do diálogo, mas também do contexto, e contexto da Índia, numa política de educação, e o programa estabelecido pelo primeiro-ministro da Índia. Índia quer participar de maneira global com distintos tipos de trocas e intercâmbios. Então, é o contexto ideal para que essa troca seja possível. Muito obrigado e muito obrigado por liderar essas atividades na Índia. Bom dia, doutor Márcio Barbosa. Gostaria você falar sobre a sua perspectiva do diálogo e a possibilidade de cooperação Sul-Sul-Norte. Bom dia a todos os que compõem essa mesa de abertura e a todos que atendem ao convite para este webinário. É uma honra para a FAUBAI, Associação Brasileira de Educação Internacional, que reúne mais de 200 universidades, participar deste evento. A FAUBAI reúne 200 universidades brasileiras, mas procura sempre manter um diálogo regional com a América Latina, com várias redes de outros países latino-americanos. E, nesse sentido, participamos especialmente da INILAT, uma iniciativa para a internacionalização da educação superior na América Latina, que reúne 6 países, e essa proposta do diálogo interregional com a Índia vem bastante oportuna neste momento. Proposto pela Obreal em parceria com a FAUBAI e com a Symbiosis International University, esse diálogo interregional busca aproximar 2 regiões que têm características comuns no que diz respeito à história de colonização pela qual passaram e ao enfrentamento dos problemas trazidos pelo mundo contemporâneo. E esses problemas incidem sobre essas 2 regiões de forma bastante particular, sobretudo nas questões climáticas, populacionais e sanitárias, né? Exigindo respostas eficazes e inovadoras. Mas também é uma característica dessas 2 regiões o desenvolvimento de polos de pesquisa importantes, não só no contexto local, mas também com destaque na comunidade científica internacional. É importante que essa série de diálogos interregionais comece pela pesquisa, necessitados que estamos de reforçar o respeito pela ciência em todo o planeta. E, nesse sentido, agradeço aos palestrantes que aceitaram o convite para apresentar a pesquisa na Índia e na América Latina, Dr. Manju Singh e Dr. Renato Janine Ribeiro, a quem a FAUBAI agradece especialmente por representar a ciência brasileira neste momento tão adverso para nós. Espero que este webinário traga excelentes resultados para a cooperação científica entre as 2 regiões. Muito obrigado. Thank you very much, Dr. Macio. As I mentioned in my initial Muito obrigada, doutor. one of the examples that is giving us encouragement and motivating us to go forward is the annual conferences that you've been conducting. Dos exemplos que nos permitem continuar avançando são as conferências e as palestras que vocês levam à frente, que são bem-sucedidas ao longo dos anos. Este é um exemplo muito importante de como podemos avançar nas relações e nas suas parcerias. Muito obrigada. Bom dia, Álvaro Maglia. Gostaríamos de conhecer quais são as suas observações em relação aos diálogos internacionais e sobre a importância de promover a cooperação entre a América do Sul e a Índia.
Gostaria de saber qual é a sua perspectiva e da sua associação. Muchas gracias, doctor Kiram. Buenos días para todos y para todas. Muito obrigado, Dr. Kiram. Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite. Múltiples horarios. Em função dos múltiplos fusos horários que temos hoje, Bien, nosotros quisiéramos referir muy brevemente junto con Oscar nós gostaríamos falar junto com Oscar Domingues de que en realidad a UGM en do este ponto de vista de que a OGM participa de este diálogo participa do diálogo concepto sudamericano que incluye dentro de um conceito conjunto de nuestros países sul-americano que inclui o conjunto dos países y naturalmente da América do Sul. E, naturalmente, dentro de um quadro de uma organização como é a Obregal Global, cuja globalidade passa necessariamente pelo diálogo e regional e multirregional. E acredito que isso é uma questão que temos trabalhado muito dentro do quadro da Obregal Global durante o longo percurso que necessitou e teve a liderança, como foi assinalada, por parte do Ramon Torrent, que é o líder visível e pensante desta Obregal Global. Dentro do quadro, incluímos a cooperação Sul-Sul e a cooperação Sul-Sul com o Norte, que foi assinalado pelo Dr. Villa. E a partir do nosso Sul, o caso da Índia e também o caso da América do Sul, estamos muito seduzidos pela cooperação com o Norte e deixamos por trás, em muitos casos, e estamos tentando reverter estas questões, esta cooperação Sul-Sul, e através da cooperação também com o Norte. Então, estamos procurando uma cooperação mais horizontal, onde possamos nos expressar melhor, cada uma de nossas regiões, e onde possamos, do ponto de vista do nosso sistema de ensino superior e o compromisso com nossas sociedades, desenvolver melhor as capacidades para o desenvolvimento e para a melhor vida dos nossos habitantes. Isto supõe, naturalmente, uma aproximação da qual a Obregal Global deu um quadro para isso, um âmbito. Trabalhamos muito horizontalmente, dialogamos horizontalmente, mas também pensando em que o diálogo entre as regiões deve ser um diálogo para a construção de um mundo melhor. Acredito que essas questões estão aqui presentes. Dentro deste quadro, nossa América do Sul e cada um dos nossos países e cada uma das universidades que compõem a nossa ONG possuem um interesse particular em desenvolverem uma ligação muito forte de cooperação científica, tecnológica, inovativa, cultural com a Índia. E acredito que este ciclo de diálogos com a Índia, que também inicia o conjunto de diálogos entre as regiões da Obregal, com os capítulos que a compõem, especialmente o capítulo da América do Sul, é certamente uma novidade que começamos no dia de hoje e que com certeza terá, durante os próximos 3 meses, o melhor vínculo com a Índia e depois com toda a nossa região. Um cumprimento grande a todos aqueles que estão aqui nos acompanhando hoje e este diálogo
E agora terão a Índia com a FAUBAI e com o Brasil como um todo, na parte seguinte a esta sessão de inauguração. Muito obrigado e compartilharemos agora com Oscar esta perspectiva, com Oscar Domingues, esta perspectiva da América do Sul, do diálogo birregional com a Índia. Thank you very much, Dr. Alvaro. I mean, for pointing out the possibilities. Muito but also, obrigado, doutor Álvaro. discussing about the role and the significance of E teremos as possibilidades para debater os papéis e o trabalho da Obreal Global dentro do diálogo regional e das organizações. Então, muito obrigado. Passo a palavra agora ao doutor Oscar Domingues. Bom dia. Estamos esperando ouvir as suas observações e a importância de promocionar o trabalho da Índia com a América do Sul dentro da perspectiva da sua universidade, assim como também do ponto de vista da Obreal Global. Passo a palavra para Oscar Domingues. Uma saudação a todos, especialmente a você e ao Dr. Márcio, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, doutor Álvaro, dentro desta responsabilidade que nos permitiram exercer com muito entusiasmo e, sem dúvidas, com a sua orientação e experiência, continuaremos fazendo a lição que nos propusemos. Eu gostaria de começar falando sobre que o pretexto sobre o trabalho que estávamos desenvolvendo, que estava focado em colaborar e construir sobre o construído, nos permitiu, através da Obreal, consolidar os capítulos da América do Sul e os capítulos da Obreal. E, com certeza, as palavras da doutora Viria identificam uma linha de pensamento sobre a qual construímos uma linha de pensamento. Acredito que de mãos dadas de Ramon e de toda a equipe da Obreal, sem via das dúvidas, lideramos uma forma criativa de invenção e a forma como os capítulos, particularmente no capítulo sul-americano, tentamos definir para continuar construindo. Acredito que um dos objetivos que nos acompanham, que com certeza de mão dada com os especialistas, hoje o Dr. Renato e a doutora Banju aprofundarão na primeira sessão sobre internacionalização da Índia e América do Sul, teve também o esforço de repensarmos em 3 considerações dentro de um cenário de internacionalização. A ressignificação do ensino superior para os nossos países, entender que ela é um grande motor transformador da nossa realidade econômica, política e social. A possibilidade que temos a partir da pesquisa em ajudar ao exercício, pesquisa do Sul focada nos problemas, mais relacionada com a problemática atual e com os paradigmas de incertidumbre, de incertezas que temos, e um exercício através do qual, com a colaboração Sul-Sul, podemos ser mais fortes. Sem dúvidas, é um trabalho internacional conhecido que só poderia chegar ao destino de forma conjunta, desde Colômbia, da Associação Colombiana de Universidades, e somada a toda a intervenção, interpretação que foi feita pelo Álvaro neste trabalho colaborativo para apoiar o trabalho de capítulos da América do Sul, nos juntamos com a inspiração e, com certeza, Dr. Ávila, vamos estreitar os vínculos e faremos uma melhor contribuição para as nossas nações, que é o que mais nos interessa. Obrigada, doutor Kiran, pela oportunidade e bem-vindos a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Oscar Domingues. Obrigado pelas observações, especificamente sobre a significado da cooperação dos nossos lugares, dos nossos capítulos, justamente para abordarmos e fazer com que a educação avance. Agradeço a todos os membros do painel pelas suas palavras, pela abertura do diálogo internacional. E por falar não só de educação, mas também das possibilidades de que as culturas fiquem juntas, fiquem unidas, a pandemia nos deu muitas ações para pensar na colaboração cada vez maior. E dentro deste contexto, como podemos ter melhores interações? Vamos a ouvir o doutor Márcio sobre a experiência do Brasil em como a sua interação com outras regiões e como fazer que seja possível para melhorar as interações, que seja bom para as outras regiões, não só tocante à educação, mas também a partir de uma perspectiva econômica. Em linhas similares, normalmente utilizamos as palavras de construirmos um mundo melhor. Isto faz sentido em relação às cooperações. Então, o doutor Oscar falou justamente da importância das interações, de como melhorarmos em conjunto, e também salientamos a relevância da OBREAL global no tocante às pessoas. Poderíamos identificar como as regiões poderiam ter melhor colaboração. Isto indica liderança e colaboração que é essencial para todos nós. Agradeço a todos os líderes que tomaram a responsabilidade de unir as aspirações de todas as regiões, a todos os oradores que deram as suas observações, e o que faz que possam avançar as nossas sessões. Agradeço novamente a todos por ter gerado e compartilhado estas observações. Passo, então, agora a palavra para o Dr. Paulo Esperer para que lidere a próxima sessão. Muito obrigado. E peço para os panelistas atuais que fechem as suas câmeras para que os próximos oradores possam abrir as suas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Kiran. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Falo de Barcelona, mas na verdade estamos todos unidos de todas as partes do mundo nesta tentativa fantástica de unir nossas universidades do Sul-Sul numa relação, especialmente no caso das universidades da Índia e as instituições da América do Sul, instituições, universidades e instituições de ensino superior. Então, muito obrigado. Bem-vindo a doutora Manju Singh. Vejo que estão todos conectados. Bem-vindo a Renato Ribeiro, que há muito tempo que eu não encontro com ele. É um grande prazer poder ver a todos aqui na tela. Doutora Manju Singh é responsável pela parte de comissões de bolsas da universidade dentro do Ministério da Educação da Índia. É a pessoa responsável pelo programa tão importante de diferentes ações e iniciativas dentro do governo da Índia, no tocante à educação superior do país. Da mesma maneira, no tocante às universidades da Índia, nossa preocupação e interesse pontual para o dia de hoje. O Dr. Renato Ribeiro foi ministro de Educação do Brasil. Antes disso, foi pessoa responsável pelo análise de CAPES, pelos estudos das pessoas graduadas do Brasil. É professor tempo completo na Universidade de São Paulo, do Departamento de Filosofia e Ciências Políticas. E agora
recentemente, foi eleito o novo presidente da Associação Brasileira para o Avanço da Ciência, a SBPC, que são as iniciais do nome em português, é Sociedade Brasileira para o Avanço das Ciências. Então, temos duas pessoas essenciais dentro da área do ensino superior que poderão contribuir muito no debate que vamos ter agora sobre as relações entre as universidades na Índia e a América Latina, especialmente a América do Sul, nos focando particularmente no Brasil no dia de hoje. Gostaria de pedir para a doutora Singh qual é a relevância, o que você opina, por que estamos neste momento debatendo este tipo de iniciativa tão ambiciosa que é estabelecer uma relação interregional entre nossas universidades, especialmente no caso da Índia, que é um país enorme. Muitas universidades, muitas instituições de educação superior, e que está muito longe do ponto de vista geográfico, mas com um grande potencial de cooperação, de trabalharmos em conjunto com a América Latina e todas as universidades da nossa região. Então, doutora Singh, passo a palavra. Ladies and gentlemen connected from across the world, buono dia, buono tarde. Muito bom dia, todos os participantes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero agradecer ao Blau Global pela oportunidade de fazer parte do diálogo Sul-Sul, utilizando os laços com a América do Sul. Eu quero agradecer, cumprimentar o Blau Global por fomentar as sinergias entre os governos e os setores sociais para gerar uma melhor cooperação em termos do ensino superior. A pandemia começou há 2 anos e observamos que os objetivos de desenvolvimento que o mundo tinha estabelecido mudaram. Estamos perto de uma realidade pós-pandemia e de recuperação, e a cooperação é chave para quebrar o ciclo da pobreza, inestabilidade e inequidade, e temos que tentar atingir os objetivos de desenvolvimento. Uma condição sine qua non é o foco na educação de qualidade, e que seja acessível, com acesso equitativo para todos. Esses são os princípios essenciais, junto com a cooperação interregional e a resposta colaborativa de todos os esforços perante a crise da Covid-19 vão marcar o futuro da educação. Índia, América do Sul, tem tido uma desconexão a partir do ponto de vista geográfico, idiomático, e as trocas culturais estiveram limitadas. As relações tiveram inequidades, mas agora temos aumentado as nossas relações comerciais na última década, e há um crescimento em outras áreas. Uma das maiores conexões entre as duas áreas é a diáspora e a troca entre os povos. A diáspora na Índia está limitada. Muitos estão em Suriname, Trinidade e Tobago. Levando em conta os recursos das duas regiões, pode contribuir à geração de trocas entre os povos e um impacto duradouro dessa relação. Quando falarmos da educação, da cooperação,
da cooperação educativa, quais são os objetivos? O principal é fortalecer as capacidades e as estratégias para lidar com os desafios que enfrentamos, trocar melhores práticas, acessar os recursos para reconhecer, responder aos desafios e atingir um maior grau de participação. A pergunta é que tipo de cooperação educativa queremos, o que podemos oferecer? Na Índia, há uma nova política de educação 2020, uma região na qual tentamos fomentar o ensino superior, e essa política está focada no legado cultural da Índia, a secularização, a igualdade de gênero, coesão social, unidade nacional. E o mundo fica cada vez mais interconectado, então o foco é gerar para as próximas gerações a possibilidade de ser uma geração global com competências globais. Uma das áreas principais é a internacionalização do ensino superior. A Índia tenta proporcionar educação premium com custos não muito altos. Temos muitas habilidades que podemos compartilhar com o resto do mundo, programas, temáticas específicas, idiomas, o sistema índio de medicina, yoga, arte, música, história, cultura. A partir de uma perspectiva muito ampla, fortalecer a cooperação educativa, dá oportunidade aos países da América Latina de ter uma diversificação, além dos estudos feitos baseados na Europa ou na América do Norte. Ser um destino educativo, a Índia tem que ser compatível para atingi-lo. Precisamos de uma nova política internacional para a Índia, para atingir a mobilidade dos estudantes, estabelecer sociedades internacionais para levar a cabo programas de ensino superior. Recentemente, o primeiro-ministro da Índia lançou as diretrizes para a internalização do ensino superior. Há muitas áreas possíveis nas quais podemos cooperar para que uma instituição possa colaborar com a Índia, desenvolver centros de estudos dentro das instituições índias para que seja possível desenvolver esses projetos de pesquisa em áreas de interesse comum, levando em conta a possibilidade de estabelecer essas relações, quadros regulamentários sobre como fomentar esse tipo de cooperação também estão sendo lançados. Há novos planos de estudo, cooperações, trabalhos conjuntos de distintos acadêmicos, com participação de acadêmicos de muitas universidades. Essas são algumas das áreas e pode haver outras. O importante é a cooperação sustentável, baseada no compromisso de enfrentar juntos os desafios do mundo. Amigos, amigas, a Índia está relacionada com o Brasil em muitos temas. A área do BRICS é uma plataforma para gerar debates nas instituições acadêmicas principais da Índia e da América do Sul, especificamente no Brasil, que pode criar um caminho para a cooperação da Índia e América Latina. Temos obstáculos também. É importante ficar mais perto do ponto de vista cultural para compreender as características de cada país. Na Índia, muitas pessoas estudam espanhol, mas ainda a consciência da cultura da América Latina não tem se expandido. Essa consciência vai permitir uma maior proximidade do ponto de vista acadêmico. Então,
ambas partes têm que estabelecer a sua prioridade e depois analisar as realidades e as possibilidades de fazer o encontro para manter a liderança, sustentar a expectativa, apoiar a expectativa de ambas partes e é essencial. E eu acredito que os esforços da Obra Global para fomentar o diálogo interregional sobre temas de interesse mútuo é muito oportuno e é relevante. Então, eu gostaria de citar o Otávio Paz, o Prêmio Nobel do México. A Índia não entrou em mim pela mente. A Índia não entrou em mim através da mente, mas através dos sentidos. Eu acho que temos que fazer isso agora, porque a Índia e a América Latina têm muitos pontos em comum e temos que gerar uma nova mentalidade para gerar um futuro mais sustentável, mais resiliente. Muito obrigada pela possibilidade, muito obrigada. Obrigada, doutora Manjo. Sim, o que você falou é verdade, temos a noção mútua através dos sentidos, o que você falou sobre os BRICS, que é uma área muito relevante, uma iniciativa também relevante que inclui 5 países em distintas partes do mundo. Justamente a Índia e o Brasil são essenciais. Mas eu lembro quando eu era o vice-ministro da Educação do Brasil, eu participei de muitas reuniões no contexto da Unesco, em Brasília e outras partes do mundo, e iniciativas de muitas universidades no Brasil, na Índia, existem. Em 2021, a Índia não esquece essas iniciativas. Há alguns anos, Ramon Torrent relembrou o nosso presidente que queria voltar a trabalhar nessas iniciativas. E também falaram com o embaixador da Índia em Buenos Aires, o que é possível fazer para promover essas relações entre universidades e as iniciativas que tínhamos em relação com o ensino superior. Agora gostaria de dar a palavra ao Dr. Renato Ribeiro para perguntar qual é a sua opinião, em relação com as iniciativas que foram implementadas nesse momento nos países do BRICS e que agora não continuaram, nem por causa da pandemia, mas por causa de outros fatores. Houve muitas mudanças políticas no Brasil a partir do ano 2016. Então, o que acontece? Como podemos recuperar essas iniciativas, fomentá-las? Há algum projeto nas universidades, na América do Sul em geral, e em particular no caso do Brasil, levando em conta o BRICS, que possa reter, fomentar, reabrir essas iniciativas. Agora que temos esse grande interesse da Índia, do ponto de vista do governo da Índia, essas novas políticas e essa nova ideia, vontade de internalização. Doutor Renato, você tem a palavra. Você acha que há alguma iniciativa na sociedade brasileira para progredir, para o avanço da ciência? Você conhece alguma iniciativa que possa interessar as universidades da América do Sul e no Brasil para voltar a trabalhar nessas iniciativas do BRICS? Renato, você tem a palavra. Muito obrigado, Paulo Speller, um grande prazer revê-lo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os colegas, em especial o Dr. Ramon Torrent, que preside a UBREAL,
aos demais líderes da UBREAL e também aos meus compatriotas René Zikman, Márcio Barbosa, e muito particularmente a doutora Manju Singh, nossa interlocutora do lado da Índia. Eu devo dizer que, neste momento, as iniciativas estão praticamente paradas. Lembro que a SBPC não é um órgão do governo, é uma sociedade autônoma, independente, que congrega pessoas que apoiam a ciência. Ela também não é uma sociedade científica. Nós temos sociedades científicas de física, química, filosofia, história, mas a SBPC, de certa forma, é o braço político de todas elas. Ela tem 165 sociedades científicas afiliadas a ela e fala, geralmente, em nome dessas sociedades. E o momento brasileiro está muito difícil, porque o atual governo não tem um compromisso com a ciência e a educação. E, além disso, nós temos um problema político, que é que o atual governo também não é muito partidário da cooperação Sul-Sul. Então, tendo, inclusive até o final do ano passado, sido um aliado muito fiel do ex-presidente Donald Trump. Então, nesse sentido, muito do que foi conquistado nos anos anteriores no âmbito do BRICS foi colocado em risco. Eu tenho duas experiências a relatar relativamente à Índia. Em 2008, quando eu era diretor da CAPES, que é a Agência Federal de Avaliação e Financiamento dos Cursos de Pós-Graduação no Brasil, eu fui enviado em missão à Índia para preparar a visita do presidente Lula à União Indiana. E, nessa ocasião, nós tivemos conversas com instituições indianas e chegamos a um acordo de intercâmbios em alguns pontos principais. É interessante que o presidente da CAPES tinha me incumbido de priorizar nanotecnologia e biotecnologia e mais uma terceira área científica, e nossos interlocutores indianos propuseram que também dessemos importância a estudos indianos no Brasil e a estudos brasileiros na Índia. A iniciativa indiana foi muito bem-vinda, foi acolhida, assinamos um acordo na ocasião pela CAPES, mas me parece que esse acordo não teve aplicação, não teve continuidade. Vejamos que no grande programa de Ciências Sem Fronteiras, pelo qual o Brasil enviou perto de 100 mil estudantes de graduação, na maior parte, mas também de pós-graduação ao exterior, entre 2011 e 2015, e que terminou quando eu era ministro, que tinha completado este número, e, além disso, não tínhamos mais dinheiro para renovar o programa. Nesse programa foram poucas pessoas para a Índia, se não me engano, 8 estudantes de doutorado. Então, nossa cooperação com a Índia é muito inferior à que deveria ser. Em 2011, eu participei no campus da Universidade de São Paulo de um encontro Brasil-Índia que gerou proceedings, que gerou anais, cujo link eu postei no chat desse nosso encontro. Esses proceedings foram editados em Nova Delhi pelo National Council for Scientific and Technological Communication. E neles há um texto, que é um texto meu, inclusive, em que eu comento que nós já estivemos mais próximos no período em que o Brasil era colônia do que hoje. É bom lembrar que o Brasil foi descoberto, entre aspas, porque, obviamente, já havia brasileiros, já havia índios, indígenas no Brasil. O Brasil foi descoberto quando uma esquadra portuguesa estava indo na direção da Índia. O objetivo dos portugueses não era o Brasil, era a Índia. E o Brasil acabou se tornando a principal colônia portuguesa e, devido à navegação à vela, muitos navios que iam para a Índia, da Europa, especialmente Portugal, passavam no Brasil. Então, nós tínhamos uma relação com a Índia mais forte. É importante lembrar que há uma revolta em Goa contra os portugueses no final do século XVIII, mais ou menos ao mesmo tempo em que há uma revolta no Brasil, em Minas Gerais, também contra os portugueses. Há, então, esses paralelos históricos que, porém, se desfizeram. Hoje, em vez de um europeu passar pelo Brasil como caminho para ir para a Índia, nós passamos pela Europa para ir para a Índia.
Então, isso é simbólico do distanciamento que ocorreu entre nossos países. Porém, é muito importante a cooperação. Em primeiro lugar, são dois países que têm uma importância grande nas respectivas regiões. São dois países em desenvolvimento com uma população grande, embora a população indiana seja muito maior que a brasileira, de 6, 7 vezes maior que a brasileira, e são dois países que têm ou precisam ter um projeto nacional importante. Uma das coisas que eu mais admiro na Índia é ela ter gerado um projeto nacional que se expressa, por exemplo, nos institutos indianos de tecnologia, que são muito importantes ao lado das universidades para a pesquisa científica e tecnológica no país amigo. O Brasil tentou, no período de 2003 a 2015, desenvolver um projeto nacional, mas esse projeto acabou sendo dificultado pelas crises políticas que tivemos de 2016 para cá. Mas eu penso que é fundamental a cooperação entre os nossos países. Temos muitos pontos em comum do ponto de vista da posição econômica que ocupamos. Somos países ditos emergentes ou subdesenvolvidos com grandes talentos. Somos países que temos uma comunidade científica grande, e essa comunidade científica precisa ser orientada para a solução de problemas desses países, de nossos países. Eu penso que aumentar o diálogo é extremamente importante. Os acordos que a CAPES assinou com a Índia deveriam ser revigorados. Nós deveríamos ter uma linha constante de interlocução nas várias áreas tecnológicas, mas também nas áreas científicas. E é bom dizer, doutora Cindy, que o Brasil que a presença da Índia no Brasil é, sobretudo, uma presença, como dizer, filosófica, cultural e espiritual. Há um grande número de brasileiros que têm uma admiração muito grande pela cultura da Índia e que alguns deles, inclusive, seguem religiões indianas. Há, não muitos, mas há grupos hinduístas em várias cidades brasileiras. Não sei se há grupos sikhs também, ou jainistas, mas, enfim, há uma importância muito grande dada à sabedoria milenar da Índia no Brasil. Então, bem como a culinária, que também é muito respeitada no Brasil. O que nós precisamos é desenvolver mais as nossas trocas científicas e também nossas trocas culturais, que são muito importantes. Eu devo dizer que, quando estive na Índia, os indianos me perguntaram, durante o diálogo, como que era a pesquisa das medicinas tradicionais brasileiras. E, na verdade, nós temos isso relativamente pouco, enquanto sabemos que a medicina ayurvédica na Índia tem uma importância significativa. No Brasil, o que nós temos são usos pelos indígenas ou pelos povos originários de ervas que também têm que ser pesquisadas cientificamente. E, enfim, estou relatando a interlocução e, a meu ver, em 2008, ela prenunciava uma cooperação que, infelizmente, não cresceu, mas eu penso que ainda pode crescer. No meu artigo de 2011, na participação desse seminário com a Índia, que foi publicada com o título Sharing Science, pelo National Council indiano, como eu mencionei, eu intitulei meu artigo "Hoje estamos mais próximos do que nunca nos últimos 200 anos". Eu espero que era um tempo em que o Brasil estava muito otimista, muito esperançoso em um crescimento econômico e social, que, infelizmente, entrou em crise nos anos seguintes. Eu espero que possamos retomar esse crescimento econômico, social, e, nesse passo, a parceria Sul-Sul é absolutamente essencial. Eu desejo dizer que considero esse diálogo nosso da mais alta importância. Muito obrigado a todos, e particularmente a doutora Manju Singh. Muito obrigado, Renato Ribeiro, pelos comentários. Thank you very much for your comments, and especially for the very precise and
very relevant. Especialmente, obrigado pela informação tão relevante que você nos deu sobre a história da relação entre a Índia e o Brasil, em relação às iniciativas que foram tomadas. E muitas delas você participou de forma pessoal, de forma direta, e vimos que há muitos acordos que foram assinados. Que poderiam ser novamente reativados. Gostaria de saber se a doutora Mancho gostaria de fazer algum comentário em relação às observações do Renato. What we heard from the esteemed speaker. Muito obrigada. I have a feeling my Foi muito interessante o que ouvimos do Renato. government, sometimes it is also important to have all Acredito que muitas vezes não é só importante o governo, mas também todas as partes interessadas que participem em todas as relações. E quando falo das partes interessadas, eu estou falando também dos atores privados, as ONGs, most importantly our higher education a sociedade civil states and non-state actors e, o mais importante ainda, as instituições de ensino. Os atores precisam trabalhar de forma conjunta para gerar impacto mais importante e, por isso, a participação em ambas as regiões deve ser considerada através de diferentes caminhos e para melhorarmos as relações entre as duas regiões. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Manchu. Eu gostaria de fazer um comentário em relação a uma iniciativa recente sobre a Obreal Global no capítulo da América do Sul, que poderia ser muito relevante para o nosso debate de hoje. Talvez o Álvaro Maglia, o nosso colega da Colômbia, Oscar Domingues, possam contribuir, porque nós estamos tentando construir um projeto na Obreal Global, no capítulo da América do Sul, destinado para estabelecer uma colaboração virtual entre as diferentes universidades da América do Sul, em 6 países diferentes, utilizando o português e o espanhol como línguas de comunicação. E dessa forma, os estudantes de qualquer uma das instituições podem aproveitar as atividades das diferentes universidades e podem levar os créditos por fazerem os cursos em diferentes carreiras, em diferentes matérias. Temos uma equipe que facilitou muito a comunicação entre o Brasil e a Índia. O doutor Renato Ribeiro mencionou o programa que o Brasil está utilizando e ele participou desse programa. Porque ele formou parte desse programa chamado Ciências Sem Fronteiras, onde havia mais de 100 estudantes em cada uma das aulas. Isso também incluía países de idioma inglês. No caso da Índia, eram 8 estudantes, não eram muitos, mas tinham estudantes da Índia também. Isto é uma grande possibilidade para falarmos sobre a questão que está na mesa, para debatermos, e que tem a ver com tudo isto. E o que eu gostaria de fazer agora é perguntar para os participantes como uma organização como a Obreal Global pode contribuir ao diálogo. Pode contribuir com os programas conjuntos, contribuir com os programas nos institutos educativos, nas universidades, em termos de projetos científicos em ambos os países. Isto poderia incluir também outros países da América do Sul. Estamos falando, no caso do Brasil,
porque o Renato Ribeiro foi ministro de Educação do Brasil, mas certamente as suas observações e as observações da doutora Manju poderiam ser aplicadas a outros países como a Argentina, a Colômbia. Então, como poderíamos contribuir na Obreal Global? Porque nós estamos muito interessados em ouvir as suas contribuições. Renato, passo a palavra para você. Eu penso que a prioridade terá que ser o financiamento público. Nós dependemos, para fazer essa cooperação, de políticas de Estado. É preciso que, no caso do Brasil, pelo menos, o Estado brasileiro entenda a importância da cooperação com a Índia, dado ser a Índia uma das grandes nações do mundo, uma potência com desenvolvimento econômico, tecnológico, científico de grande monta, um país que desenvolveu um projeto nacional desde a sua independência, graças ao qual ele valoriza seus valores locais, a sua cultura, e faz disso um uso muito importante, como a gente vê, por exemplo, na obra filosófica do economista Amartya Sen, que é muito digna de nota. E para nós, então, é muito bom ter uma cooperação maior com a Índia, mas isso dificilmente acontecerá se nós não tivermos uma presença muito grande, uma presença significativa, uma opção significativa do poder de Estado brasileiro. Isso significa, antes de mais nada, as agências de financiamento do Estado brasileiro, a CAPES, que eu já mencionei, o CNPq, Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e as fundações de amparo à pesquisa dos principais estados. Por outro lado, então, qual o papel da Obreal? Qual o papel de uma organização que reúne universidades? É difundir a consciência de quão importante é essa cooperação. É procurar articular os parceiros em função de projetos de interesse comum. Eu creio que os projetos que foram levantados nas negociações de 2008, de que eu participei, são importantes. A Índia é destacada na biotecnologia, o Brasil produziu o biodiesel, então nós temos pontos que são interessantes na utilização das ciências da vida para a melhora das condições econômicas, acho que é o sentido da biotecnologia, e nós temos também, acho que somos também duas culturas poderosas, duas culturas importantes, duas culturas diferentes das culturas europeias, e é muito importante que essas duas culturas se conheçam melhor. Existe uma produção cultural indiana que é impressionante, e o Brasil também tem uma literatura, uma música significativas. E, devido, talvez, em parte, às línguas que falamos, o Hindi, principal língua na Índia, embora também a Índia tenha muitas outras línguas, como o Punjabi, devido ao fato de que no Brasil se fala português, nós acabamos um pouco desconhecidos do restante do mundo, exceto quando publicamos em inglês. Na Índia, publicar em inglês não é tão raro, no Brasil é muito raro. E, então, é preciso um esforço para que essas culturas se conheçam reciprocamente e para que elas se tornem mais presentes mundialmente. Eu creio que a Obreal pode desempenhar um papel muito importante em termos de soft power, em termos de fazer passar uma convicção de quão importante é tudo isso que nós estamos mencionando para o desenvolvimento dos dois países em conjunto, em prol da paz e de um mundo melhor. Acho que esse é um ponto crucial. É bom frisar que um bom número de vacinas aplicadas no Brasil contra o coronavírus proveio da Índia, foram fabricadas na Índia. Então, isso mostra ainda mais a importância da nossa cooperação. Obrigado, Renato. Thank you very much. I'd like to give the floor to Dr. Manju Singh. Gostaria de passar
floor is yours, Dr. Manju Singh. A palavra para o Dr. Manju Singh em relação às observações do Dr. Renato. O Breal Global é uma das organizações líderes. A internacionalização do ensino superior e a pesquisa na América do Sul e da Índia. Eu acredito que nós temos pesquisa em muitas áreas, como a democracia, os direitos humanos, etc. A Breal Global conta com as capacidades e os recursos para promover a cooperação Sul-Sul para a abordagem de todos os aspectos que foram mencionados. Podemos melhorar a inclusividade, a diversidade, a sustentabilidade e a cooperação em termos do ensino superior. A Breal Global pode outorgar ativos de alto nível para melhorar a cooperação entre as duas regiões. E, além de supervisar, a Breal Global poderia promover a relação interregional e internacional. Muito obrigado. Obrigado, doutora Manju. Gostaria de passar a palavra aos nossos guardiões para ver quais seriam os comentários no chat de perguntas e respostas. Eu vou tentar ler alguns. Um comentário, vou lê-lo. Eu sou Vani Naido, da África do Sul, da Universidade de Natal. É muito interessante ouvir as suas colaborações e as suas iniciativas para o futuro. Na África do Sul, na minha universidade, os acadêmicos se conectam com os outros acadêmicos de outros países e assinamos um memorando de entendimento para melhorarmos a comunicação entre os países e as universidades. Abordamos a comunicação colaborativa dos estudantes e dos professores. A minha pergunta é: a África do Sul forma parte dos BRICS. Quando será convidado pela Breal Global? A África do Sul já está participando de diferentes iniciativas da Breal Global. É um participante BRIC, obviamente. Contudo, não está neste evento, mas sim está envolvido em outras iniciativas. Mas é um tema muito relevante. Estamos falando da cooperação Sul-Sul-Norte, que envolve Índia e o Brasil, em diferentes lugares da América do Sul, e o Norte também, falando dos países da Europa Ocidental, sobretudo. E nós queremos que participem universidades de outras regiões do mundo. Eu gostaria de falar agora sobre a Conferência de Educação Superior, que será feita em Barcelona em maio do ano que vem. Eu gostaria de falar e perguntar para os nossos participantes, Dr. Ribeiro e a doutora Sim, gostaria de saber quais acreditam que poderiam ser as nossas contribuições para a Conferência Internacional de Ensino Superior para ver como podemos melhorar os relacionamentos. Muitos do que mencionamos já no dia de hoje. Temos diferentes formas de melhorar as nossas relações, os nossos relacionamentos. E gostaria de salientar o que foi falado pelo nosso professor, Dr. Renato, que é necessário que os governos de nossos países se envolvam. Devemos levar em consideração as políticas públicas e vemos que a Índia está fazendo exatamente isso neste momento. Nós deveríamos reativar ou recuperar parte do território que ganhamos, como foi mencionado pelo Renato.
tivemos outros governos no Brasil, sobretudo quando Lula era presidente e quando a Dilma era presidente. Tínhamos algumas mudanças e veremos que houve outras mudanças ou haverão outras nas próximas eleições 2023, 22 e 23. Acredito que teremos algumas mudanças nas políticas. Acho que a sociedade brasileira para o avanço da ciência terá um papel muito importante, sobretudo neste momento. Agora que o Dr. Renato Ribeiro, que é o presidente, ele tem muita experiência na articulação de diferentes iniciativas e possibilidades, não só para o Brasil, mas também conta com experiência no estabelecimento e a promoção, com possibilidades de melhorar os relacionamentos entre os países, como a Índia, que já debatemos a situação aqui. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar o que vocês acreditam que deveríamos contribuir à Conferência Internacional promovida pela Unesco, que acontecerá em maio do ano que vem, em Barcelona. Renato, passo a palavra primeiro para você. Bom, eu penso que há vários pontos a colocar. O primeiro deles é que o ensino superior está mudando. Nós tínhamos um ensino superior tradicional que formava para determinadas profissões. E o objetivo, então, de fazer um curso superior seria, por exemplo, tornar-se médico, engenheiro, advogado. Hoje estão surgindo novas profissões, novas formas de atuar no mundo. Então, talvez seja preciso pensar mais em cursos que tenham um foco interdisciplinar e que não necessariamente estão associados diretamente ao monopólio de uma área no mercado de trabalho. Isso pode acontecer, por exemplo, com uma iniciativa que temos em pelo menos 2 universidades brasileiras, que é a do bacharelado interdisciplinar. A Universidade Federal do ABC tem o bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia. Ela forma pessoas através de um estudo interdisciplinar da física, da química e da biologia, para entenderem como pode ser aplicada a ciência em várias áreas. Então, não é um diploma tão, enfim, à primeira vista é um diploma difícil, porque ele não dá um monopólio de um setor do mercado. E as pessoas desejam mais ser engenheiras, ou advogadas, ou médicas, em que elas têm uma garantia de que só elas podem exercer suas profissões. Mas eu penso que está havendo uma mudança na formação e nas necessidades do próprio mercado. E essas necessidades demandam profissionais que sabem circular entre áreas diferentes. A Universidade Federal da Bahia, em Salvador, ela tem, no Brasil, ela tem um bacharelado interdisciplinar em artes. Isso é muito interessante, porque capacita a pessoa a diferentes tarefas culturais, diferentes trabalhos culturais, seja como promotor, criador cultural, jornalista cultural. Eu penso, então, que, em primeiro lugar, deveríamos ter uma formação mais interdisciplinar na educação superior. O segundo ponto, nós temos que garantir um acesso maior da população ao ensino superior. O Brasil tinha 8% da faixa de 18 a 24 anos fazendo ensino superior quando Lula se tornou presidente. Quando Dilma deixou a presidência, eram 20%. O Brasil, então, aumentou bastante essa proporção. Mas os países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, têm uma participação de 40%, geralmente, da população com diploma superior. Essa deve ser uma meta mínima. Quer dizer, devemos aumentar a proporção de pessoas com uma formação mais qualificada. Também devemos perguntar, num congresso sobre o ensino superior, qual a relação entre o ensino superior e o ensino técnico. O ensino técnico é importante, ele geralmente se dá no nível de ensino médio, não superior, mas creio que é importante saber qual o papel que cada país destina ao ensino técnico, qual o papel que ele destina ao ensino superior. Países de alto desenvolvimento econômico, como a Alemanha, a
Finlândia, a Coreia do Sul, o Japão, tem uma proporção muito grande de alunos de ensino técnico, de pessoas formadas em ensino técnico, que não necessariamente depois cursarão o ensino superior. E, finalmente, eu devo dizer que, no caso do Brasil em especial, nós temos um problema sério, nós temos um número de faculdades de direito um tanto excessivo. O setor privado, com fins lucrativos, criou mais de 1.000 faculdades de direito no Brasil. O Brasil tem um número de faculdades de direito sozinho maior do que todos os demais países do mundo somados. Nós temos mais de 1.200 faculdades de direito. Não há mercado para todas essas pessoas. E o trabalho em direito, embora muito importante para a justiça, para a ética, ele não é um trabalho que se reverte no produto interno bruto, não se reverte na produção econômica que é necessário crescer. Então, nós precisaríamos, e esse é um problema brasileiro, não sei se outros países têm, rever um pouco a malha de cursos de ensino superior que nós temos para fazer que eles sejam mais efetivos para o desenvolvimento econômico, social, cultural e científico. Thank you very much, Renato. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Renato. De hecho, de fato, I should consider that his 3 or 4 As comments instituições que mencionou o Renato são membros. Eu devo dizer que os comentários feitos têm que ser levados em conta pela obra global, especialmente no momento de desenvolver os projetos. Eu acho que são questões relevantes, por exemplo, a interdisciplinaridade, inclusão social, que é um símbolo do que aconteceu durante os governos do Lula, da Dilma, e outro elemento importante é a relação entre o ensino superior e a educação técnica. E também temos que pensar no redesenho dos cursos, para incluir novas perspectivas do ensino superior, porque o mundo está mudando. E também temos que mudar os nossos institutos e instituições de ensino superior. Há muitos problemas que temos que apresentar na próxima conferência da Unesco, que fazem parte dos debates, mas temos que salientar algumas dessas questões. Obrigado, doutor Renato Ribeiro. Doutora Manju, quais são os seus comentários em relação com a conferência? E eu gostaria de perguntar, como membro da delegação de educação da Índia, há algum aspecto que vocês gostariam de salientar na conferência da Unesco o ano que vem? Você tem a palavra. Obrigada. Em relação com a conferência, levando em conta o cenário global, em relação com a Covid-19, eu acho que sim, que muitas das mudanças que olhamos no mundo já estão aqui, por exemplo, os métodos de avaliação. Espero que na próxima conferência seja possível nos concentrarmos na tecnologia e temos que aprimorar as relações com as nações que precisam utilizar a tecnologia. A tradução, a interpretação são áreas muito relevantes e temos que utilizar essas tecnologias para compartilhar as nossas experiências, os materiais de aprendizagem e também as políticas estão focadas nisso. Temos um Fórum Nacional de Tecnologia e, portanto, queremos ter contribuições nessa área. Também falaram
da interdisciplinaridade na educação, porque é a nível dos cursos também, é muito importante ter aspectos interdisciplinares num programa. E agora a Índia tem instituições interdisciplinares. Então, a interdisciplinaridade é um termo que temos que levar em conta, que é chave na hora de trabalhar conjuntos. O interdisciplinar é muito importante. A inclusão social também é uma área muito relevante. Assim, os estudantes podem tornar-se cidadãos globais e trabalhar em qualquer entorno multicultural, tem experiência para trabalhar em qualquer lugar e ter conhecimento dos desafios globais para fazer parte de uma sociedade global. Esses são os comentários que eu queria fazer. Agora, eu vou participar da conferência da Unesco ano que vem. Vamos compartilhar aspectos muito importantes em relação ao funcionamento do sistema de cooperação internacional. Muito obrigada, doutora Manjusin. Esses são aspectos muito importantes que vocês vão compartilhar na conferência, que vão enriquecer todos e que vamos levar em conta em nossos projetos futuros a nível do Obreal Global. Agora, estamos chegando ao fim, não temos muito tempo, então eu gostaria de dar a palavra para que possam fazer os seus comentários finais. Eu gostaria de agradecer vocês pelos comentários, pelas contribuições, as apresentações, que foram muito relevantes e muito importantes. Vamos levá-las em conta para o presente e para o futuro e as iniciativas atuais. Esperamos aprimorar as relações entre instituições, universidades, institutos de ensino superior na Índia, no Brasil e outros países da América do Sul e América Latina em geral. Agora, gostaria de dar a palavra a vocês para os seus comentários finais. Renato Ribeiro, você tem a palavra. Bem, eu agradeço muito essa oportunidade de participar pela primeira vez numa reunião da Obreal. Espero que muitas outras oportunidades tenhamos. Quero lembrar que a SBPC, sendo uma entidade independente, ela não fala em nome do governo, ela, ao contrário, ela fala em nome das sociedades científicas e da comunidade acadêmica perante o governo brasileiro, defende nossas posições, mas defende os interesses do Brasil. E, nesse sentido, para nós é muito importante a cooperação internacional, sobretudo com países que enfrentam uma história parecida com a nossa, no fato de que ambos fomos colonizados. No caso da Índia, a situação talvez tenha sido mais grave do que no Brasil, porque a Índia tinha uma porção importante do produto interno bruto mundial quando foi colonizada. A Índia foi, então, vítima da colonização de uma forma muito brutal, bem como a China. São dois países que têm uma tradição milenar e que foi duramente afetada pelo fato colonial. No caso do Brasil, a colônia também foi algo que nós partimos de um patamar colonial, tornamos-nos independentes antes da Índia, mas não tínhamos uma história independente prévia à Índia, como o Brasil. E eu creio que essa situação de termos que lidar com com a desigualdade entre os países, desigualdade internacional, é um fator importante para estarmos unidos. E, de outro lado, diria, num sentido mais amplo, que a ciência mudou de perfil. E nós estamos todos, como educadores, lidando com a ciência. A ciência, na metade do século XX, teve como grande façanha a bomba atômica. Durante toda uma parte do século XX, a ciência esteve ligada aos setores militares. O Pentágono nos Estados Unidos, o Ministério da Defesa na União Soviética, financiava uma grande parte da pesquisa científica. Nas últimas décadas, a pesquisa científica voltou-se para a saúde
para o meio ambiente, para a inclusão social. São fatores principais hoje, temas principais hoje da pesquisa científica. Então, eu costumo dizer que a ciência passou da guerra para a paz. E esse é um ponto muito importante que dá um caráter ético à tarefa do educador, à tarefa daquele que está interessado na educação em todos os níveis, inclusive no nível do ensino superior, que é o campo da Obreal. Isso significa, então, que para nós é muito importante que valorizar essa cooperação mundial das universidades, no sentido em que ela fortaleça uma opção do mundo pela paz. É importante salientar que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, nenhum país dos que compõem hoje, nenhum país da União Europeia esteve em guerra com outro país da União Europeia. As guerras que houve no continente europeu, neste período, foram guerras localizadas em países que não pertenciam à União Europeia. Isso é uma novidade na história da Europa. Em outras partes do mundo, na América Latina, tivemos nesse período 2 pequenas guerras e 2 invasões de país. Cuba e Granada, que foram invadidas, a guerra do futebol na América Central e uma curta guerra entre Equador e Peru. Não tivemos outras guerras. Outros continentes foram mais sofridos. A própria Ásia, a África, tem mais guerras. Mas é importante que a gente pense na construção do mundo voltado à paz, à democracia, e retomando o que a doutora Manju disse, aos direitos humanos. Grande prazer dialogar com a senhora, doutora Manju. Thank you very much, Renato. Muito obrigado, Renato. May you now give the floor to Dr. Manju Singh to hear her. Agora vou dar a palavra à doutora Manju Singh para seus comentários finais. Muito obrigada. Então, aproveito a oportunidade para agradecer ao Blau Global pela oportunidade de participar desse fórum. Os diálogos, assim, podem ser um meio de comunicação importante para encontrar soluções aos problemas que temos em comum entre a Índia e a América do Sul. O que obstaculiza a nossa relação, quais são as possíveis soluções para abrir o diálogo? A Índia gostaria de estender a cooperação a partir do campo da educação. Então, esperamos ter uma maior participação e comunicação conjunta no futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Manju, doutor Renato, pelas excelentes apresentações, pelos comentários e também pelas muitas oportunidades que foram mencionadas a partir dos seus discursos, que vamos levar em conta para os nossos projetos, as nossas iniciativas, levando em conta a participação de vocês. A ministra de Educação da Índia, também SBPC do Brasil, parceiros nossos. Eu quero agradecer brevemente os nossos parceiros da iniciativa, doutora Vidya, da Symbiosis University, muito obrigada pela participação e compromisso com a iniciativa. Muito obrigado à FAUBAI, que organiza muitos brasileiros, associações brasileiras, e eu gostaria de salientar que o ano que vem, em abril, vamos ter a Conferência Geral da FAUBAI em São Paulo, em abril de 2022, e acho que pode ser uma grande oportunidade para ter a presença da Índia, as instituições, universidades indianas, e também o Ministério da Educação da Índia, para debater ainda mais sobre os projetos, essa iniciativa que estamos desenvolvendo. Então, em abril, talvez seja possível ter resultados para debater em detalhe a iniciativa da SBPC, vai estar presente ali em São Paulo, o Renato Ribeiro está ali na Universidade de São Paulo. A SBPC é uma organização a nível nacional. Após a conferência em abril, organizada pela UNESCO,
fins de abril ou começo antes da conferência da Unesco em maio. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade de ter reuniões, participações de distintos países, como o Brasil, a Índia, distintas delegações dos nossos países. Ainda não sabemos como vai ser desenvolvido, organizado, quais são os critérios de participação nessas conferências, além das delegações do governo para a conferência da Unesco. É apenas um comentário para que vocês saibam o que está planejado para o ano que vem, abril, ano que vem em São Paulo. Muito obrigado, ASCUN, Associação Colombiana de Diversidades, muito obrigado, Oscar, Álvaro Maglia, do Grupo Montevideo, a participação de vocês nesse webinário. E muito obrigada, Ramon Torrent, Dr. Kiran, que é o coordenador geral para essa série de webinários que estamos começando hoje. Então, mais uma vez, eu quero agradecer todo o público. Obrigado, doutor Renato Ribeiro, mais uma vez, doutora Manjusim e toda a equipe da Obra Global que trabalha conosco. Então, até o próximo encontro, o próximo webinar. Ainda temos mais 3 webinários para continuar essas conversas nos próximos encontros. Muito obrigado. Até a próxima.